Aqui eu vou gravar uma aula de MCU, junto com a resolução dos exercícios, tá? E passar pelos pontos principais de MCU, as principais partes teóricas, as principais contas. Então, começando, MCU é a sigla para Movimento Circular Uniforme. Então, é um movimento que ocorre em círculos, né? E o uniforme. O que significa esse uniforme? Esse uniforme remete a velocidade, tá bom? O que é isso? O que é essa velocidade uniforme? Então, quando a gente estuda lá no MRU, o movimento retilíneo uniforme, a gente aprende que a velocidade, ela é o quê? Ela é constante. E isso aparece muito aqui no MCU. Aqui pra gente no Paraná, apareceu isso já umas 2 ou 3 vezes na prova da PUC de medicina, tá? Apareceu agora na prova de inverno, na prova do semestre, tá? Então, o que significa essa velocidade constante? Lá no MRU é uma velocidade que não muda, tá bom? Só que vocês têm que lembrar que a velocidade é uma grandeza vetorial. Isso aqui aparece muito, apareceu agora no vestibular de inverno, tá? A maioria das pessoas pensa que por a velocidade ser constante, ela não muda, tá? E elas estão parcialmente certas. Imagina um carro, tá bom? Esse aqui é o meu desenho de um carro. E esse carro, ele tem uma velocidade aqui, ó, de 20 metros por segundo. E daí depois, cara, eu pego esse mesmo carro e eu acelero ele. Eu coloco uma aceleração, ele passa de 20 metros por segundo para 50 metros por segundo. Porra, o carro foi a 180 por hora, tá? O que aconteceu aqui? A velocidade variou. Mas o que variou? Variou esse cara aqui, ó, o módulo. O módulo é justamente essa intensidade da velocidade, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente pensa no MCU, o que é constante? O que é constante vai ser o módulo da velocidade, tá bom? Porque, por exemplo, se eu pegar esse carro aqui, tá? Esse carro, ele tá vindo, ele tem uma direção e um sentido, né? Ele tá o quê? Ele tá na horizontal para a direita, tá? Então, esse 20 metros por segundo aqui, ele é o quê? Ele é o módulo, tá? A mesma coisa que intensidade, beleza? Isso daqui é a direção e o sentido. Agora, se eu pego esse mesmo carro e eu coloco ele para andar aqui, ó, para a esquerda, a 20 metros por segundo, me fala, a velocidade dele mudou? Então, o módulo da velocidade dele, que é 20 metros por segundo, ele permaneceu, ó, constante, beleza? Mas o que mudou? Percebe que em um movimento ele está para a direita e no outro movimento ele está para a esquerda, tá? Então aqui a direção e o sentido mudaram. Na realidade, o sentido mudou. E já basta para dizer que a velocidade não é igual, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se você tem, por exemplo, um bloco que está subindo ou um bloco que está descendo, e eles estão os dois a 20 metros por segundo e aqui a 20 metros por segundo, a velocidade desses caras não são iguais. Porque por ser uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. E se ela tem módulo, direção e sentido, e a direção e o sentido mudaram, então a velocidade não é igual. A única coisa que é igual, que permanece constante, é o módulo, tá bom? E aqui no MCU a gente vai ter exatamente esse caso, tá bom? Como assim? O MCU é como se você estivesse girando alguma coisa, como se você estivesse girando, por exemplo, uma roda, tá bom? Eu vou analisar esses pontos, tá bom? Vamos fingir que eu estou girando uma bolinha no ar, tá bom? Ela pega e ela percorre esse círculo aqui, né? Essa circunferência. Então ela tem um movimento que tá assim, ó, tá girando, beleza? Em sentido horário. Pensa que essa minha bolinha tá aqui, ó, tá bom? Pensa que essa minha bolinha tá aqui. O que vai acontecer? Ela vai pegar, tá? E ela vai o quê? Ela vai, ó, girar, tá bom? Ela vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar. Esse é o movimento circular uniforme. E uniforme porque a velocidade dele, em módulo, é constante. Então, nesse ponto aqui, ó, a velocidade dele é igual a 6 metros por segundo. Por exemplo, estou chutando um valor.
No momento em que ele pegar e girar, ó, ele veio e girou. Quando essa bolinha chega nesse ponto aqui, ó, a velocidade dela também vale 6 metros por segundo. E quando ela continuar girando, 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 e chegar aqui de novo, a velocidade dela continua em 6 metros por segundo. E daí eu pergunto para você, essa velocidade é constante? Não, tá bom? Essa velocidade não é constante. Por quê? Porque a direção e o sentido dela muda. Como assim? O vetor da sua velocidade, aqui em cima, ela tá o quê, ó? Ela tá apontada para a direita, ó. Tá bom? Esse aqui é o seu vetor velocidade. Agora, pega essa bolinha, ela girou. Olha o que tá acontecendo. Eu vou pegar e vou girar tudo, tá? Ó, vamos girar isso daqui. Quando a bolinha tá aqui, ó, o que aconteceu com o vetor velocidade dela? Veio para baixo, não veio? Ó, então aqui em cima, vou redesenhar, o vetor velocidade dela tá apontado para a direita, na horizontal para a direita. E aqui esse vetor velocidade está apontado para onde? Esse vetor velocidade está apontado para baixo. Ai, mas o módulo é constante. Sim, o módulo da velocidade é constante. Mas a direção e o sentido, eu vou bater nessa tecla porque aparece muito, a direção e o sentido não são constantes. A todo momento, o vetor da velocidade está mudando. Então, ó, vamos continuar girando ela aqui, ó. Vou girar, vou girar, vou girar, vou girar, vou girar, vou girar, vou girar. Aqui vai ficar meio ruim. Mas, ó, vamos girar, a bolinha veio parar aqui. Pra onde que veio o vetor velocidade dela? Pra cá, ó, tá? Pra cá. O vetor velocidade dela veio pra cá. Vamos continuar girando. A minha bolinha veio pra cá, ó. Onde é que tá o vetor velocidade? Esse vetor tá apontando pra cá, ó, tá? Em todos os momentos, o módulo da velocidade é constante. 6 metros por segundo, 6 metros por segundo. Esse módulo é constante, tá? O tamanho do meu vetor, ele vai ser igual. Mas percebe que essas flechinhas, elas estão apontando para lugares diferentes? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a velocidade não é constante. A única coisa que é constante é o módulo dessa velocidade, tá bom? Então, sei que ficou bem repetitivo, mas eu preciso que vocês fixem isso. E lá quando a gente tinha um MRU, quando a gente tinha lá o nosso carrinho, tá bom? O nosso carrinho veio andando aqui, ó. Ele estava a 20 metros por segundo, beleza? E ele pega, e ele sai desses 20 metros por segundo, pensando no MRUV, vai? Ele sai desses 20 metros por segundo para 30 metros por segundo. O que aconteceu com a velocidade aqui? Essa velocidade variou, tá bom? O que variou nessa velocidade? O módulo, porque percebe que a direção e o sentido ficaram iguais? E para variar essa velocidade, eu não tenho que empregar uma aceleração. Sim, eu tenho que empregar uma aceleração. E para empregar essa aceleração, eu preciso de uma força. Ó, segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Para eu ter uma aceleração, eu preciso ter uma força aqui, ó, que seja maior do que zero, tá bom? Então eu preciso de uma força gerando uma aceleração. Ah, então quer dizer que no MCU tem aceleração? Sim, tá bom? No MCU tem aceleração. E se tem aceleração, tem força? Sim. A força resultante é maior do que zero, tá? Ou diferente de zero, tá bom? Porque ela pode ser, por exemplo, considerando talvez o sentido, negativa, positiva, enfim. Mas ela tem que ser diferente de zero, beleza? Ai, mas como assim? Como que tem aceleração e ela continua com a mesma velocidade? Lembra que o que é constante é um módulo, não a direção e o sentido. Então aqui ela está apontando para a direita. Aqui ela está apontando para baixo. O que essa aceleração está fazendo? Essa aceleração ela está variando a direção e o sentido do meu vetor velocidade, tá bom? Então é uma aceleração que a gente chama de... que não é uma aceleração tangencial. Essa aceleração ela tem nome, ela chama aceleração centrípeta, tá bom? Por que centrípeta? Centrípeta é uma aceleração que aponta sempre para o centro, tá bom? Você vai ter
uma aceleração, que eu vou chamar de ACP, aceleração centrípeta, que sempre vai apontar, ó, para o centro, beleza? A aceleração centrípeta, aqui nesse ponto você sempre vai ter também uma aceleração centrípeta que aponta para o centro. Tá, e se eu tenho essa aceleração centrípeta, eu preciso de uma força gerando essa aceleração centrípeta. Que força é essa? Essa força chama-se força centrípeta. E é uma força que aponta para onde? Aponta para o centro. Então, a força centrípeta é a força que origina a aceleração centrípeta, tá bom? Ela é a força resultante centrípeta. Como que eu faço para calcular essa força? Aqui, em MCU, a gente não vai calcular ela, a gente vai calcular no módulo de força centrípeta, mas essa força centrípeta, a força é o quê? É massa vezes a aceleração. E a aceleração centrípeta, ela tem uma fórmula, tá bom? A aceleração centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Opa, desculpa. V ao quadrado sobre r. E juntando aqui nessa fórmula, ficaria mv ao quadrado sobre r, tá bom? Mas essas fórmulas, por enquanto, pra gente não vão ser importantes. Se você ainda não entendeu essa primeira lógica aqui, ó, eu vou tentar deixar isso de um jeito um pouco melhor. O que acontece, tá? Quando você tem alguma coisa fazendo um movimento circular, pensa que é uma órbita isso daqui, tá bom? Pensa que você tem um Sol aqui no meio, tá bom? Pensa que você tem um Sol aqui no meio e pensa que esse carinha aqui é a Terra. O que acontece, gente? O que acontece é o seguinte, a Terra, ela tá sendo atraída pelo Sol, não tá? Sim, ela tá sendo atraída. E essa força de atração, ela é a força centrípeta. Ela é a força resultante centrípeta. Essa força de atração gravitacional é justamente a força de resultante centrípeta, né? Então, força resultante centrípeta, nesse caso, é a força gravitacional. Tem várias fórmulas que você consegue deduzir a partir disso, mas enfim, esse não é o meu objetivo. Você tem essa força centrípeta, e essa Terra, ela também tem uma velocidade, ó. Ela tem a velocidade para cá. Então, o que acontece? Você tem a Terra, pensa assim. Pensa que essa Terra, ela quer sair, ó. Você tem um vetor velocidade puxando ela para fora dessa trajetória. Mas você também tem uma força centrípeta que puxa ela para dentro. E talvez seja um pouco claro que a resultante vai manter ela em órbita. Como assim? O que está acontecendo aqui, ó? A Terra ela está querendo sair. Então, ela sai um pouquinho, ó, vou desenhar bem exagerado, tá? Mas ela sai um pouquinho e você tem uma força centrípeta que puxa ela, ó, de volta para dentro. Então ela volta para a órbita, ó. E daí ela quer sair um pouquinho, mas a força centrípeta puxa ela para dentro. E ela volta para a órbita. E daí ela quer sair um pouquinho, mas você tem uma força centrípeta que puxa ela para dentro e ela volta para a órbita. E assim ela vai descrevendo essa circunferência, tá bom? Ela vai se movimentando em círculos, tá bom? Tanto é que, se você pegar, por exemplo, um fio, tá bom? Pega um barbante e amarra na ponta desse barbante um pezinho, tá? E daí o que você vai fazer? Pega isso e fica girando, ó, tá? Pega isso e fica girando. Gira, 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 gira. O que está acontecendo com esse teu pezinho, tá? Ele está descrevendo essa trajetória circular aqui, tá bom? Se em algum momento você pegar, ó, e largar, ó, tá girando, girando, girando. Se nesse momento aqui, ó, a sua corda estourar, pronto, tá? Ó, você tinha essa corda e ela rompeu, tá bom? Ela estourou. O que vai sair? Você concorda que essa corda, você tinha uma tração e essa tração estava fazendo o papel de força centrípeta. Se você não tem mais essa tração, você não tem mais a força centrípeta agindo aqui no centro, ó, você tinha a força centrípeta e você não tem mais. O que vai acontecer? Ela vai sair, ó. A Terra vai sair, por exemplo. Esse seu pezinho que você amarrou no barbante vai sair.
a gente chama isso, a gente fala que ele vai sair pela tangente, tá bom? Então ele vai sair para cá. Isso também já caiu em questão, até esse ano em simulado do terceirão caiu. Se você, por exemplo, rompesse essa corda aqui, ó, o que ia acontecer? Ele vai sair por onde estava a tendência dele de sair. O que segura ele na órbita? Justamente a força centrípeta. Tudo bem? Então vamos lá. Revisando, tá? Movimento circular uniforme é um movimento em círculos, tá bom? Em que o módulo da velocidade é constante, mas a velocidade não é constante. Ela tem aceleração, ela tem força resultante. Essa força resultante a gente chama de força resultante centrípeta, que gera a aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro. Tudo bem? Beleza. Então, feito isso, a gente vai começar a fazer algumas coisas aqui, tá bom? A gente vai começar a deduzir algumas fórmulas pra gente... A gente matou a parte de teoria. Eu vou fazer a dedução de algumas fórmulas pra gente poder calcular as coisas em MCU, tá bom? E MCU é um conteúdo que cai muito em vestibular. Então vamos lá. Eu vou pensar no seguinte, eu vou desenhar mais um círculo aqui, tá bom? E eu vou pensar numa bolinha, tá bom? Essa bolinha, ela vem e ela gira nos círculos, tá, encheu o saco isso já. Você consegue calcular a velocidade dessa bolinha? Consegue, porque essa velocidade é, em módulo, constante, tá bom? Lá no primeiro conteúdo de física que a gente aprendeu, o que a gente aprende? A gente aprende que a velocidade é o deslocamento pelo tempo. Daqui que surge a unidade de medida, né? Metro por segundo ou quilômetro por hora, tá bom? A velocidade é a variação de espaço, a distância que ela percorre pelo tempo, tá bom? Só que o que a gente observa aqui? Isso aqui não é um círculo? Sim. Então qual é a distância que a bolinha anda? Qual é a distância que a bolinha anda? A distância que essa bolinha anda é justamente uma circunferência, certo? A distância que ela anda é um comprimento de circunferência. E o que é um comprimento de circunferência? 2πr. Esse é o comprimento da circunferência. E em quanto tempo ela vai andar? E aqui a gente vai definir a primeira grandeza nossa no MCU. A gente vai definir uma coisa que a gente chama de período. A gente representa pela letra T. Período, tá bom? O que é o período? O período é o tempo para uma volta completa. Na ondulatória, a gente também aprende período como sendo o tempo para uma oscilação completa, né? O tempo para um comprimento de... Enfim. Nesse caso, o período a gente vai trabalhar ele como o tempo para uma volta completa. Então, ele anda o quê? Ele anda uma circunferência em quanto tempo? Em um período. Então, essa fórmula fica 2πr sobre t. Mas também tem uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, tá? Ó, essa fórmula, ela é válida, você pode usar se você tiver a distância e o tempo. Essa fórmula é válida, você pode usar ela, mas eu gosto de escrever tudo em função da frequência. O que é a frequência? Tá? A frequência... Vou escrever aqui do lado, ó. A frequência... Ela é o quê? Ela vai ser o inverso do período, tá? Então, se o período é o tempo para uma volta completa, a frequência vai ser o número de voltas, o número de oscilações dentro de um período. Tudo bem? Então, a gente pode definir a frequência, não definir, mas escrever ela matematicamente como 1 sobre período, tá bom? Essa relação é muito importante. A frequência é o inverso do período. Uma das relações que vocês precisam guardar, tá bom? Isso é a mesma coisa que dizer que o período é o inverso da frequência. É a mesma coisa, né? Se um é inverso do outro, o outro é inverso de um, enfim. Então essas duas fórmulas, elas são válidas. Beleza? Ué, e se eu tenho aqui o meu período? O meu período não é o inverso da frequência? Sim. E se eu substituir ele? 2
πr sobre 1 sobre f. Então, dividir frações, eu preciso multiplicar pelo inverso, certo? E daqui surge a fórmula para velocidade, como eu gosto de trabalhar no MCU. A velocidade, que a gente chama de velocidade linear, ela é dada por essa fórmula aqui, 2πrf, onde o seu R é o raio e o F é a frequência. Tudo bem? E tem mais uma grandeza que a gente define aqui no MCU, que é o quê? É a velocidade angular. O que é essa velocidade angular? A sua circunferência ela tem um centro, tá bom? Ela tem um centro. E essa bolinha ela vem andando. Beleza? E ó, ela tá aqui. Quando ela tá aqui, ó, vocês concordam comigo que ela andou um certo arco, um certo ângulo alfa aqui, ó, tá? Ela andou esse arco aqui, tudo bem? Andou essa partezinha. Isso é o que a gente vai falar, que é a velocidade angular. Por que angular? O ângulo, tá bom? O que é a velocidade angular? A gente chama ela de W, tá bom? Vai ser justamente o ângulo, tá? Vou falar que isso aqui é θ. Vai ser justamente o ângulo que ela anda dividido por um certo período de tempo. Então, a variação do ângulo em um certo tempo, tá bom? Só que, se a gente pegar uma circunferência completa, o que é a variação do ângulo de uma circunferência completa? Se você pegar e andar, ó, toda essa circunferência, quantos graus você anda? 360 graus, ou então 2π radianos, tá bom? 2π. Você anda 2π. Em quanto tempo você faz isso? Em um período. E daqui surge a fórmula também de velocidade angular. Substituindo esse período pelo inverso da frequência, 2πf. As fórmulas, elas são muito parecidas. Observa que essa fórmula de velocidade angular, ela é quase igual à fórmula de velocidade linear. A única coisa que muda é o raio. Ah, então você consegue relacionar essas duas fórmulas? Consegue sim. Porque a velocidade, ela não é 2πf vezes r. Eu só escrevi o r aqui pro lado, né? Porque se você está multiplicando, a ordem não importa. Ué, mas 2πf não é justamente a sua velocidade angular? Sim. Então você não pode pegar esse 2πf que está aqui e substituir por velocidade angular? Pode. Tá? E aqui também surge uma outra relação que é bem importante, é legal de vocês saberem. Você consegue resolver os exercícios sem ela, mas te adianta muito trabalho. Velocidade é a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Tá bom? Essa aqui é uma relação muito importante para vocês saberem também. Essa aqui é toda a base para vocês calcularem os problemas simples de MCU. Tudo bem? As deduções, as fórmulas, a parte mais importante. Agora, eu vou trabalhar a última parte que a gente trabalha em MCU, que é o acoplamento, tá bom? A transmissão. Transmissão de MCU. Ou então, acoplamento. Tá bom? Bom, adiantei, deixei desenhadinho aqui pra gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? O que é essa transmissão de MCU? Quando você tem, por exemplo, duas engrenagens girando juntas, então você tem uma engrenagem aqui, ó, dentadinha, e tá agarrada em outra engrenagem, e essas engrenagens giram, então, por exemplo, essa engrenagem gira para esse lado, então ela vai fazer isso, ó, pá. E essa engrenagem, então, vai girar para o outro lado, tá? Isso aqui é um acoplamento, tá bom? Um acoplamento de MCU, uma transmissão de MCU.
E você tem duas opções para trabalhar com isso. Um acoplamento por eixo ou um acoplamento por correia, tá? O que é isso? É um jeito de você transmitir o movimento, tá? Então, assim, por exemplo, imagina a sua bicicleta. A sua bicicleta, ela tem uma roda aqui, tá? Ela tem a outra roda aqui que você pega e tem o pedal e pá, e você pedala, tá? E você tem a correia, tá? Que vai prender uma coisa na outra. E quando você pedala aqui, você imprime uma certa velocidade aqui que é transmitida para sua roda por essa correia. É um exemplo bem clássico, inclusive, tá? Correia, catraca, as coisas, enfim. Você tem como transmitir esse MCU por correia ou também por um eixo. Eu vou tentar destrinchar cada uma delas e dar as características, porque isso aqui é um pouquinho mais difícil de pegar, tá? Mas aqui, quando você tem um acoplamento por eixo, você gruda as duas coisas por um mesmo eixo, elas têm a mesma velocidade angular, tá bom? Mesma velocidade angular. Então, o ângulo que elas enxergam é igual. Esse é um exemplo muito clássico, por exemplo, da Terra. Se você pega a Terra, tá? E você traça ela aqui um eixo, o que acontece? Você concorda comigo que essa Terra, ela gira? Se eu pegar ela, colocasse ela, por exemplo, num globo, assim, né? Sabe aqueles globos que você gira? Quando você gira ele assim, tá? Toda a Terra, ela meio que gira por igual, tá? O ângulo que ela enxerga é igual. Por isso a gente chama ela de acoplamento por eixo, por isso que a gente fala que ela tem a mesma velocidade angular, tá? Porque ela enxerga o mesmo ângulo numa certa variação de tempo. Um outro exemplo de acoplamento por eixo pode ser o seu próprio corpo. Por exemplo, se você der um giro, tá? Se você der um giro, todo o seu corpo, ele não gira por igual? Você tem aqui o seu corpo, ó. Se você girar assim, ó, todo o seu corpo gira por igual, tanto a sua cabeça quanto os seus braços. Não existe uma situação onde, por exemplo, você gira aqui, ó, e o seu corpo, ele gira 30 graus e a sua cabeça gira 370. Isso não existe. Isso não existe. Todo o seu corpo, ele gira por igual quando você gira, certo? Então, é um acoplamento por eixo, a mesma velocidade angular. Enquanto aqui no acoplamento por correia, você vai ter a mesma velocidade linear, tá? Então, como assim? Vamos tentar exemplificar, quer dizer, exemplificar não, tentar colocar isso em termos matemáticos, talvez fique um pouco mais claro. Se você tem a mesma velocidade angular, lembra que velocidade igual a angular vezes o raio. Se você tem essa angular constante, você concorda que quanto maior for o raio, maior vai ser a minha velocidade? Essa é a ideia. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem o A e o B, né? A velocidade do meu B, ela é maior do que a velocidade do meu A. Isso acontece também, por exemplo, na Terra, certo? Uma pessoa que está aqui na linha do Equador, que ela tem um raio R, ela vai girar com uma velocidade maior do que uma pessoa que está lá em Simão, lá no Polo Norte, que tem um raio menor, tá bom? A velocidade linear dessas pessoas vai ser diferente. Mas a velocidade angular delas é igual, tá? Esses discos aqui, por exemplo, eles vão girar com a mesma velocidade angular. Então, se você tem, por exemplo, uma pontinha roxa aqui e uma pontinha roxa aqui, no momento em que você girar, quando essa pontinha roxa estiver aqui de novo, essa pontinha roxa vai estar aqui de novo, tá bom? Elas sempre vão se encontrar, a posição delas sempre vai ser igual. Mas para ela sempre ser igual, pensa que essa roda de baixo ela precisa percorrer um caminho muito maior. Se a velocidade é o ΔS pelo ΔT, se você tem um caminho muito maior numa distância num período de tempo igual, você vai precisar de uma velocidade maior para percorrer esse espaço. Por isso aqui a velocidade do B é maior do que a velocidade do A.
E se você tem uma mesma velocidade angular do B é igual à velocidade angular do A, concorda comigo que o período do A e a frequência do A é igual o período do B e a frequência do B? Porque eles não terminam uma volta exatamente ao mesmo tempo? Sim, né? Então essas são as relações principais que você tem que saber da acoplação por eixo. E tudo isso daqui dá pra você pensar desenhando, tá bom? Não precisa ficar decorando essas coisas, assim como essas fórmulas. Essas fórmulas eu mesmo não tenho elas decoradas, eu monto elas na hora, tá? E quanto mais você faz isso, mais exercício você resolve, mais fácil e mais rápido fica, tá bom? Agora, olha lá. No acoplamento por correia, tá bom? No acoplamento por correia, você tem a mesma velocidade linear, tá bom? Então a velocidade que essas duas andam, ela é igual a velocidade do A igual a velocidade do B. Beleza? Só que, vocês concordam comigo aqui que o raio do A é maior que o raio do B? O A é maior do que o B? Se a gente olhar aqui, ó, a velocidade é igual a angular vezes o raio, mais uma vez. Então, sabendo disso, se a velocidade linear permanece constante, se o raio do A for maior que o raio do B, se esse raio aqui for maior, a velocidade angular precisa ser menor para a velocidade continuar sendo constante. Então a velocidade angular do meu A, ela precisa ser menor que a velocidade angular do meu B, tá bom? E claro que isso faz sentido. Se você tem uma roda girando aqui, se ela gira em uma mesma velocidade, se ela tem um tamanho muito maior, vocês concordam que vai demorar muito mais para ela dar uma volta completa? Vai demorar muito, ela vai dar muito menos voltas do que a roda B. Se você tem uma rodinha pequenininha, ó, e uma roda grandona, e você gira essa roda pequenininha a uma certa velocidade, olha aqui, ó. Vamos colocar um pontinho aqui e um pontinho aqui. E olha a diferença da velocidade das duas. Eu vou girar as duas com mais ou menos a mesma velocidade. Olha aqui, ó. Olha esse ponto laranja. Percebe que eu não estou nem girando ela muito rápido, ó. Percebe que ela faz várias voltas ao mesmo tempo, em um período menor de tempo, ela faz várias voltas. Agora, olha aqui, se eu pegar essa roda maior e eu girar ela com a mesma velocidade que eu estava girando a outra, olha o que vai acontecer com esse ponto laranja. Ele demora muito mais para dar uma volta do que aquela rodinha laranja, ó. Essa aqui gira muito mais rápido se eu empregar uma mesma velocidade. Então, a velocidade angular do meu A, ela é menor do que a velocidade angular do meu B. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, o período do B, o tempo que o B demora para dar uma volta, é muito menor do que o período do A. Ele dá uma volta muito mais rápida, tá? E assim, a frequência do meu B, o número de voltas que ele dá em um certo período de tempo, vai ser maior do que a frequência do meu A. Faz sentido isso, mais ou menos? Tá? São coisas bem lógicas que, quando você desenha, fica muito fácil de pegar, tá? Então essas aqui são as relações que vocês precisam saber. Eu prefiro entender isso, mas a maioria de vocês prefere decorar, né? Faz parte, não tenho como convencer vocês de nada, mas é muito mais fácil entender. Por exemplo, eu comecei a dar essa aula sem nada na minha cabeça. Eu não lembrava dessas relações, eu não tenho isso decorado. Se perguntar, no acoplamento por correia, o que acontece com os períodos? Não sei, eu preciso montar. E é muito mais fácil, porque você entende melhor o processo, tá? E você consegue montar na hora se você esquecer, tá bom? Então esse daqui é o resumo. Se vocês quiserem tirar uma print, quiserem tirar uma foto, quiserem anotar, dar um pause fazendo o que vocês quiserem, é um resumão bem completo de MCU, tá bom? Feito isso, vou começar a resolução dos exercícios do capítulo.